Olá, empresários e empresárias, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Recuperar, o podcast que leva dinheiro para sua empresa. Eu sou Ronan Garcia. Eu sou o Thiago Salvano. Adriano Rodrigues. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Recuperar. Hoje a gente vai falar de um assunto que é assim muito comum aqui no nosso dia a dia, né, meus amigos? São os mitos e verdades em torno da recuperação tributária. A gente já tem assim uma história nesse segmento, a gente já viveu tanta coisa e a gente separou aqui os principais mitos e vamos derrubar cada um desses mitos aqui para você, empresário que está me ouvindo, possa ficar mais encorajado, para você ver que isso aqui não é nem um bicho de sete cabeças, isso aqui não é avião caindo, não é picaretagem, é algo sério, que é direito seu e que já tem um monte de empresas fazendo isso e que nós já estamos recuperando milhões e milhões de reais, que é de vocês e que às vezes vocês ficam com alguns mitos, alguns receios que acabam deixando esse dinheiro na mesa, né? O Adriano diz que ele olha para você e fala assim, você tem dinheiro para recuperar. Exato. Eu separei aqui, pessoal, nós vamos falar aqui sobre pontos específicos que eu acho que, assim, pela nossa experiência, são pontos que são muito sensíveis para os empresários, né? E a nossa ideia aqui, a gente não vai deixar de repetir isso nunca, é educar, é trazer conforto, é trazer clareza, trazer simplicidade e didática para que você, empresário, saiba identificar essas oportunidades e se encoraje, porque conhecimento é poder, conhecimento gera lucro e liberdade, porque nesse nosso caso, quanto mais conhecimento você, empresário, tem, mais você fica corajoso. E aí a coragem aqui vai te dar acesso ao seu dinheiro que está lá no seu arquivo. Então a ideia nossa aqui é a gente te apresentar esses mitos e derrubar cada um desses, porque mesmo que você não conte pra gente, a gente sabe que você tem esse tipo de caraminhola na cabeça. Então a gente está aqui para esclarecer e derrubar um daqueles mitos que a gente sabe que paira na sua cabeça, ou então que alguém te conta, ou alguém fala, e o pior, né, Thiago e Adriano, é que o cara fala assim, não vai acontecer isso. A gente pergunta, mas aonde você viu isso? Não ouvi dizer. Não ouvi dizer, não resolve. A gente tem uma estrada, a gente tem mais de 1.000 clientes atendidos, então a gente pode falar com propriedade. A gente tem mais de 400 milhões de reais recuperados e a gente pode falar convivência prática, não é de ouvir dizer não, é pela nossa experiência. Então a gente vai atacar os principais mitos e verdades que estão no entorno da recuperação tributária. E para começar a brincadeira, a gente tem algo que é campeão de audiência, que a gente chama. É o principal mito que paira na cabeça do empresário quando ele ouve falar de recuperação tributária. Ele fala assim, meu Deus, recuperar dinheiro e buscar, e mexer com o leão, cutucar o leão com vara curta, eu vou ser fiscalizado. Se eu mexer com esse negócio, eu vou ser fiscalizado e aí eu vou ter uma devassa na minha empresa, eu vou ser retalhado e etc e tal. E nesse caso, meus amigos, vocês vão me permitir, eu vou fazer alguns adendos sobre esse mito e no intuito de dar clareza para o empresário. Por que que isso é um mito? Por que que isso não é verdade? Apesar de ser a principal preocupação dos empresários que a gente atende. Quando ele tem contato inicial com esse tema da recuperação tributária, a principal preocupação dele é essa. Eu não quero ser fiscalizado, eu não quero ser retalhado e se eu mexer com isso, eu vou sofrer alguma represália da Receita Federal. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre isso, depois eu passo a bola para vocês me ajudam aí no complemento, digamos assim. Olha, tudo que nós fazemos, a gente fala isso constantemente nas nossas redes sociais. Aliás, se você não nos segue, @Otimiza Tributária lá no Instagram, você vai ver muito conteúdo, vai ver muitos cases de sucesso. Já clica lá e nos segue. Tudo que a gente faz é 100% legal. Tudo que a gente faz é 100% normatizado ou é pacificado no ambiente do judiciário e a gente pode trazer para o administrativo. O que significa? Você não precisa entrar com ação judicial para fazer aquilo. Aquilo já foi resolvido pela justiça e agora você pode usar. Isso é um direito seu fazer isso. Então vamos imaginar. Se é um direito seu, empresário e empresária, qual é o risco? Por que a Receita ela vai te retalhar, vai te fiscalizar se você só está indo buscar o que é seu? A Receita, ela fala
ela quer que você declare os seus impostos e você declare e recolhe. O que a gente está fazendo é analisar se você recolheu alguma coisa além do que você deveria. Então é um direito seu. A gente sabe que há uma grande chance, pela complexidade do sistema tributário, pelo manicômio tributário que a gente já falou aqui nos episódios anteriores, a gente sabe que há uma grande chance de você estar pagando algo além do que deveria. Então é um direito seu. Se é direito seu, a Receita Federal ela não vai atrás de você porque você foi buscar um direito seu. Eu vou fazer um paralelo que eu gosto muito porque isso é didático. Todo mundo sabe que quando você faz a sua declaração de imposto de renda da sua pessoa física, você declara, né, Tiago e Adriano, as despesas dedutíveis. Ou seja, você coloca lá as suas notas fiscais de despesas médicas, né, saúde, educação, e aquilo faz com que você tenha a possibilidade de restituir valores a título de imposto de renda da pessoa física. Então você que está me ouvindo, você é empresário, você sabe do que eu estou falando, porque isso é muito comum. Por que isso você não tem medo de fazer isso? Por que você vai lá, declara para a Receita Federal que teve as despesas com educação e saúde e pede o seu dinheiro de volta de forma natural? De forma natural. Você já faz isso, para você é normal. É a mesma coisa que nós estamos fazendo para a sua empresa. Só muda o ambiente e o destinatário e alguns fundamentos, porque a lei se aplica, o fundamento é o mesmo. Quem pagou o que não deve, tem direito a restituir. E no caso da pessoa física, o dinheiro cai aonde? Cai na sua conta. Por que você não tem medo de fazer? Você já foi fiscalizado pela Receita Federal, você também pode ser fiscalizado. Se você tivesse esse medo de ser retalhado, né, pelo fisco, a pessoa física também pode ser fiscalizada a qualquer momento. Então, fiscalizar é um direito do fisco, mas não é você fazer uma recuperação tributária que vai fazer com que você seja fiscalizado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é muito importante que você tenha clareza disso. Não importa se alguém te falou que isso é algo consequência natural da recuperação tributária. Isso é um mito. A gente pode afirmar pela nossa experiência, pela nossa expertise. Outro dado que é importante você observar, você empresário que está me ouvindo, principalmente a gente fala aqui para as empresas pequenas e médias, porque as grandes já fazem esse trabalho com a maior naturalidade, recorrentemente, porque elas sabem que esse mito é mito. Essa conversa não se aplica na prática. A prática não se observa isso. Por quê? Porque é direito das empresas. Então, os grandes empresários, as grandes empresas, não têm esse medo, porque eles têm o conhecimento ao lado deles. Eles sabem que isso é um direito deles. O nosso histórico de atendimento, com mais de 1.000 clientes atendidos, outras empresas de consultoria, as próprias grandes empresas fazendo isso, basta ver, e nós vamos falar sobre isso também num podcast específico, empresas como a Magazine Luiza, como a Lojas Renner, como a Avan, recuperaram milhões ou, quiçá, bilhões de reais, recuperação tributária, nunca foram fiscalizadas por causa disso, porque é um direito delas, e esse direito é exatamente igual para você. A lei é a mesma. A lei não é feita só para os grandes. A solução dos grandes é que eles têm acesso a essa informação. Aí eles têm profissionais especializados atendendo eles, e aqui nós estamos trazendo essa informação para você, pequeno e médio empresário que ainda tem esse receio. A gente pode colocar em contato com vários e vários clientes que nós já atendemos, que passaram por esse processo da recuperação tributária há mais de 5 anos, há mais de 6 anos, de 10 anos, e nunca tiveram qualquer tipo de problema com o fisco, porque a questão é legal. Aqui ninguém está falando de, vender crédito de terceiro. A gente está falando de algo que é seu e que está no seu arquivo. Então eu queria, feitas essas considerações iniciais, passar aí para o Adriano e para o Thiago, dar a contribuição deles nesse tema, que eu acho que é importante a gente perder um pouco de tempo nesse assunto, porque ele é muito, muito sensível para os empresários. A gente sabe como o empresário tem esse receio, mas a gente quer desmoronar esse mito, a gente quer destruir esse mito, porque de fato ele não é uma verdade. Isso não é porque você vai fazer a recuperação tributária que obrigatoriamente ou imediatamente, ou é por isso que a Receita Federal vai lhe fiscalizar. Adriano, quer começar? Bora lá. Ô meu caro, minha cara, eu vou construir um raciocínio aqui
que se você me acompanhar, você vai se convencer por si só. Então vamos lá. Se o próprio fisco te diz assim, se você me declarar e se você me comprovar que de fato eu paguei errado ou eu paguei a maior, eu te devolvo. Então é o fisco que está dizendo. É o fisco que está assegurando que eu te devolvo. E já teve um podcast aqui que nós demonstramos como é que o empresário pode ir lá e ter acesso a essa informação que o fisco devolveu. Então vamos lá. Então, se existe essa possibilidade do fisco dizer para você, declarar para você que eu te devolvo, então como é que eu vou te fiscalizar sobre algo que eu te devolvi? Não faria sentido. A outra coisa, se você pegar as declarações dos grandes empresários, o velho da van, o famoso velho da van, Luciano Hang, ele acabou de dizer agora, publicou semana passada, que recebeu 400 milhões devolvido pelo fisco. Você acha que essas grandes empresas ela têm uma fiscalização permanente, né? Ela é acompanhada permanentemente. São chamados grandes contribuintes. Os grandes contribuintes, ela tem um auditor disponível para ela. Ela tem um auditor... São monitorados. Né? Monitorados permanentemente. Então, você acha que uma empresa dessa iria atrás do direito dela se ela não tivesse certeza que devolveria? Então, assim, para você ter uma ideia do que nós estamos falando. É normal ter esse mito. Sempre eu digo uma coisa. Qual é a figura do fisco? Não é um gatinho, não é um pombinha. A figura do fisco é um leão. Mas por que a figura do fisco é um leão? Será que não tem Você não para refletir sobre isso, não? Por que a figura do fisco é um leão? Exatamente para dizer assim, olha, é teu, mas... não é uma pombinha para dizer assim, venha, me abrace. Não é. É de propósito, de caso pensado. Só que nós temos um histórico muito interessante. E a gente acompanha os grandes contribuintes, que são os grandes contribuintes. Se você observar, se você pegar Magazine Luiza, acima de 256 milhões. Se você pegar a Renner, acima de 1,2 bi. Isso só de uma tese. Apenas só de um ponto, né? Vamos lá. De um ponto que são mais de 200 pontos. Se você pegar a própria Havan, 400 milhões de recuperado. E o próprio velho da Havan, o Luciano, diz assim, o dinheiro é meu. Eu fui buscar, vá buscar também. E ele orienta ao empresário ir buscar. Então, esse medo ele não se mantém. Vou dar alguns dados para vocês, para que vocês saibam que esse medo não se mantém. Lógico, o conhecimento ele é libertador, o conhecimento liberta, o conhecimento ele empodera, o conhecimento ele te dá asas e faz com que você, a cada dia, você vai atrás do seu direito e usufruir do seu direito. Vamos lá. A Receita Federal tem um sistema, o TREX, que é o sistema de cruzamento da Receita Federal, que ele é capaz de fazer cruzamento ao mesmo tempo, simultaneamente, de todos os contribuintes da Alemanha, dos Estados Unidos e do Brasil, ao mesmo tempo. Então você acha que a Receita Federal não sabe tudo de você? A Receita sabe mais do que você, cara. A Receita sabe mais do que você. Quando você compra algo, que alguém te emite uma nota lá, que cadastra o seu CPF, que joga lá no portal da nota eletrônica, você acha que a Receita não já está sabendo que você está adquirindo aquele produto? Quando você vende aquele produto, acha que a Receita não já está sabendo? Por que a Receita te diz que te devolve? Porque ela já sabe. Quando você faz um recolhimento a maior, ou um recolhimento indevido, a Receita já sabe. Mas como é você que tem que prestar a declaração e você não tem a capacidade de fazer a declaração de forma correta, de forma ajustada, você acaba pagando mais do que deve. Então, assim, é por isso, é muito, muito tranquilo o raciocínio. Quando eu falei para você, se a Receita te diz que devolve, ela jamais te devolveria se ela não soubesse. Você acha que a Receita não sabe? A Receita já sabe. Só que de 100 empresas brasileiras, 95 pagam mais do que deve, que é 95% pagam mais do que deve. Então, assim, você tem que buscar o que é seu. É por isso que eu falo mesmo, seu dinheiro está lá. E a Receita sabe, o fisco sabe que o seu dinheiro está lá. Está lá. E ele ainda diz que se você demonstrar que pagou indevidamente, ele te devolve. Então, esse mito de que chamar a atenção do fisco, você não vai chamar a atenção do fisco porque você vai buscar o que é seu. Você não chamaria a atenção do fisco porque você vai lá e só pegar o que é do teu direito. Não, porque o fisco já sabe tudo de você. Cara, quando você vai no posto, vamos lá, quando você vai no posto de gasolina, você passa o seu cartãozinho ali,
e abastece o seu carro, a Receita sabe que foi você que passou ali e abasteceu o seu carro. Você acha que não sabe? Existe uma declaração das operadoras de cartão de crédito que ela manda para a Receita Federal todas as operações realizadas. Quando você faz uma TED, um Pix, agora com Pix, né, instantâneo, quando você faz uma TED, um Pix, uma transferência, um DOC, a Receita sabe que o dinheiro passou pela sua conta. Então, assim, lê do engano em achar que a Receita não sabe de tudo, a Receita sabe de tudo. E eu repito mesmo, é tal que ela sabe de tudo que ela te devolve. Você entendeu? É tão seguro que ela sabe de tudo que ela te devolve. Mas ela vai devolver para quem? Para aquele empresário que é bem assessorado, para aquele empresário que tem compliance, que tem conformidade, para aquele empresário que tem uma consultoria especializada e que vai lá e sabe fazer todo o procedimento para buscar o seu dinheiro de volta. Não pode ser feito de qualquer forma. Por quê? Porque o próprio fisco te diz como é que você tem que buscar. Não é, eu tenho o meu dinheiro, então agora eu vou parar de recolher. Não, não. Você tem que recolher de forma legal, você tem que recolher de forma certa, você tem que pagar os seus tributos normais. Enfim, a gente não fala de sonegação, muito pelo contrário, a gente incentiva que você faça as suas declarações de formas corretas, que você faça os teus recolhimentos de forma correta, mas aquilo que você pagou a mais, vai buscar, porque ele é seu. E outra coisa, existe o princípio aí da inércia. O que seria o princípio da inércia? Enquanto eu estou de braços cruzados, seu dinheiro está lá. Então é você que tem que provocar. É você que tem que ir atrás. Porque o dinheiro é seu, eu repito mesmo, o dinheiro seu está lá. Eu não tenho dúvida disso. Nesse histórico nosso, de anos de experiência, pouquíssimas empresas não tiveram oportunidade, porque como em outros podcasts que falamos aqui, o sistema, como é que o pessoal fala? O sistema é bruto. O sistema é bruto, o sistema não facilita. Então, assim, todo dia há uma alteração de lei, todo dia há uma modificação, todo dia há uma parametrização do sistema. Né? A cada hora muda duas legislações. 2 por hora. Agora é impossível. E há uma parametrização dos próprios sistemas, do próprio fisco, para dificultar. São milhões. Cara, se você chegar, o pessoal que trabalha no tributário, no fiscal e no contábil, são milhões e milhões e milhões de obrigações principais, obrigações acessórias, que não tem como, Ronan, não tem como o cara ir no detalhe, Thiago, não tem como o cara ir no detalhe. Então você precisa de alguém que conhece, alguém que o arroz com feijão... Especializado. Exato, alguém especializado, que o arroz com feijão dele é o detalhe, você entendeu? É o pontual, que vai lá e busca o seu dinheiro de volta. Esse dinheiro, interessante, e eu não canso de repetir isso, o cara só tem 5 anos para buscar. Aí se a empresa tiver 20 anos, não importa, você só pode buscar os teus últimos 5 anos, porque os grandes estão buscando. Eu poderia citar o nome de vários aqui, vários. Cases de sucesso, Uzi Minas, Americanas, Casas Bahias, Magazine Luiza, Avan e outras, e tantas outras que foram buscar o seu dinheiro, foram lá, bateram na porta do fisco, ei, eu quero meu dinheiro de volta. Porque eu paguei indevido. E por que eu paguei indevido? Porque você não me auxilia. Você não facilita para que eu pague corretamente. Thiago, tem isso. Não, o sistema não facilita para que você pague corretamente. Então, assim, por mais que você queira, por mais que você tente pagar corretamente, o sistema não te auxilia. Então, você pode ter a contabilidade de ponta, você pode ter... por que as grandes são auditadas, tem auditoria externa independente? Exatamente para recuperar o máximo possível. O Thiago sempre diz uma coisa interessante. Por mais que você esteja em compliance, em conformidade, no fim do dia a lei já mudou várias vezes. Então vai ter oportunidades. Por mais que você já foi e já recuperou, por que há auditorias internas? A gente poderia pensar assim, por que a Avan recuperou e continua sendo acompanhada? Porque no fim do dia, o que acontece no fim do dia? Vai ter mais oportunidades. Seria isso. Exatamente. E pegando um gancho aqui do Adriano, em relação ao que ele falou do sistema específico, o sistema que ele está mencionando é o Sistema Tributário Nacional, não é um sistema somente da Receita Federal. A Receita Federal, ela quer que você pague aquilo que a legislação impõe. A questão aqui colocada por nós, da Otimiza, é que essa legislação, por mudar dinamicamente, com muita celeridade, faz com que isso, o empresário não consiga acompanhar com apenas aqueles profissionais que estão assessorando ele. Por isso, a necessidade de uma empresa qualificada especializada em compliance.
que significa dizer conformidade tributária, fiscal e contábil. É isso, Ronan. E eu queria só um último adendo sobre esse mito, né? Nós estamos falando aqui de mitos e verdades que pairam, né, sobre a recuperação tributária. E esse é o principal mito, né? Se eu fizer a recuperação tributária, o empresário acha isso, né? Se eu fizer a recuperação tributária, a Receita, eu vou chamar a Receita para dentro da minha empresa. Um outro ponto que eu trago para essa reflexão e você entender que isso é um mito é o seguinte: o que nós fazemos? Nós analisamos o que você já pagou. A Receita já sabe. A Receita já sabe. A gente analisa e revisa as suas declarações que você já fez nos últimos 5 anos. Então, se você tem algo oculto, caixa 2, caixa 3, caixa 10, nós não estamos nem aí para isso, nós não queremos nem saber disso. O nosso trabalho é analisar aquilo que você já declarou para o fisco. Nós analisamos suas declarações, suas notas fiscais, etc. Então, aquilo que é formal, a Receita já sabe, ela já tem na mão dela. Então, assim, não é isso que vai despertar qualquer fiscalização da Receita, porque ela, conforme já foi falado aqui, ela já sabe de tudo isso. Ela já tem a sua vida na mão dela, se ela quisesse fiscalizar. E o histórico, a Receita devolveu em 2020 200 bi, em 2021 mais 200 bi. Isso significa que isso é trivial. Significa que isso é comum. Só que a Receita, como a Adriane disse, fica lá inerte, ela fica paradinha, esperando que você vá buscar o seu dinheiro. Ela não vai bater na sua porta para devolver o que é seu. Enquanto você não for buscar, meu amigo, não vai ter saída. Ela não vai devolver. E a cada 5 anos, você perde o seu dinheiro. Repare bem, nós estamos em 2022, quando não sei que hora que você vai ouvir esse podcast, mas nós estamos gravando em 2022. Eu posso voltar até 2017. Mas se você deixar para fazer em 2023, você perdeu já o ano de 17 todinho. Então é importante demais você agir. A Receita, ela está lá quietinha esperando você ir buscar o que é seu. E ela devolve. A maior prova são os relatórios da própria Receita Federal, né? Então, assim, esse é o primeiro e grande mito. A gente gastou mais tempo com esse, porque esse é o principal receio do empresário em fazer a recuperação tributária. E você que é pequeno e médio empresário, você sabe o quanto isso te atormenta. E como o nosso papel aqui é educar você, porque os grandes já sabem de tudo que nós estamos falando, isso não é novidade para eles. Aliás, a gente citou vários exemplos aqui. A gente tem o maior prazer de passar o maior tempo possível aqui esclarecendo essas coisas para vocês. Então, depois dessa conversa toda, comenta aqui se você ainda tem esse medo ou se agora ficou claro para você. Coloca assim: eu agora criei coragem, que a gente vai falar com você. A gente acredita muito que você vai entender e tirar esse mito da sua cabeça. Então, nosso propósito nesse episódio é derrubar mito por mito e mostrar a verdade sobre cada ponto desse. Meus amigos, outro ponto interessante, que também é algo que a gente se depara muito, e eu coloquei em segundo lugar porque dentro da nossa experiência, o primeiro é aquele e o segundo é de fato esse que eu vou trazer para vocês. E aí, Thiago, quero te ouvir primeiro. Ele diz assim, né? A gente vai conversar com o empresário ou o empresário nos procura para saber mais sobre a recuperação e ele fala assim: mas eu fui conversar com o meu contador e meu contador disse que não é bom eu fazer esse trabalho. Além do contador falar o que nós acabamos de dizer, que o fisco pode fiscalizar ele, etc, etc, mesmo sem ter muita vivência disso, porque a contabilidade, como a gente já falou, ela está ali para fazer o trabalho de contabilidade, que não é isso que nós fazemos. A gente faz um trabalho complementar. A gente vai depois destinar um podcast só para falar sobre essa relação nossa com a contabilidade, o quanto a gente pode ajudar a própria contabilidade da empresa, né? Mas aqui é o seguinte: além do contador, às vezes, né, não são todos, mas alguns acabam criando esse medo na cabeça do empresário. O empresário fala assim: não, mas o meu contador já faz esse trabalho, né? E aí, Thiago, a gente tem um trabalho também de desmistificar essa questão. Quando a gente se depara com o empresário que fala isso, né? Como que a gente aborda isso? É importante o empresário que está nos ouvindo também entender, separar os dois trabalhos, né? Sim, e aí, sem dúvida. Contribui aí pra gente. Exato. Não, então, o contador, como foi dito, ele não faz o nosso trabalho. A gente faz um trabalho complementar ao do contador.
Contador, ele tem aquelas questões triviais da contabilidade a fazer na empresa, só que a legislação, por modificar a cada uma hora, como é que ele vai fazer ainda esse acompanhamento? Não consegue, até porque não é inerente à especialidade dele muitas dessas modificações. Algumas são modificações no STF, no STJ, que só o advogado vai saber falar para ele, olha, isso aqui já está normatizado. E aí sim o cara consegue, tem duas opções, ou ele faz de imediato a utilização daquilo, ou aguarda o tempo passar e o contador dele, talvez 1, 2, 3, 4, 5 anos aí, começar a fazer isso. E aí nós estamos aqui exatamente com essa proposta de levar isso o quanto antes para que ele não perca nada para trás imediatamente, né? Então é isso, Ronan. Maravilha. Uma coisa que eu acrescentaria, Thiago, é o seguinte: a contabilidade da empresa realmente ela não é a expertise deles. E está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Muitas vezes o empresário contrata o contador e o contador deixa claro para ele, olha, meu trabalho é fazer as apurações, fazer a folha de pagamento, né, fazer o envio das declarações acessórias e etc. Isso é o escopo daquilo que o empresário contratou do contador. Exatamente. Em 99% dos casos, o contador não é contratado para fazer o que a gente faz, porque isso não é da competência dele. Da obrigação dele fazer. Isso por isso que a gente não cansa de dizer. Nosso trabalho é complementar. É um trabalho a 4 mãos. A contabilidade cuida daquilo que é dela e a gente cuida daquilo que é nosso. É tão especializado o nosso trabalho que aí, Thiago, você tocou num ponto que é fundamental, por isso que eu vou dar ênfase, que são as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, o nosso famoso STJ e STF, que decidem matérias tributárias. O Adriano trouxe no primeiro podcast a questão do salário maternidade. A Receita Federal, ela perde a ação lá no judiciário, mas ela não normatiza isso imediatamente. A gente brinca que ela se finge de demente, né? Porque qual é a lógica? Ora, quem tem a formação técnica, quem tem a formação de entendimento jurídico, sabe que a Receita não precisa mais se manifestar sobre isso, porque o tema já foi superado na Corte Superior de Justiça do Brasil. Ou Suprema. Ou a Corte Suprema. Então, quando você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a União, a Receita Federal, já perdeu a causa. Então, você não precisa esperar que a Receita normatize ou escreva isso em algum lugar. Talvez ela pode nunca fazer isso. E aí você vai deixar o tempo passar. Mas essa não é uma especialidade da formação da contabilidade. E é natural, a gente entende que a contabilidade, ela fica sempre aguardando a Receita Federal se pronunciar, seja numa solução de consulta, seja num ato normativo, uma portaria, para que ele possa ficar mais confortável em usar. Isso deixa mais claro a questão que foi evidenciada agora há pouco. O contador não tem competência para essas outras questões que são inerentes a outra área de atuação, no caso, a advocacia. Exato, e quando a gente fala de competência, não é que ele é um incompetente, né? Não, é que cada um no seu quadrado, exatamente. Né? Cada um com a sua área de atuação e tá tudo certo, ninguém sabe de tudo e ninguém é obrigado a fazer tudo. Exato. Até porque quando o contador é contratado, eu já disse aqui, ele não é contratado para fazer esse trabalho, né? Ele é contratado para fazer a contabilidade do dia a dia. Nós mesmos no episódio de um dos podcasts que gravamos, a gente falou que nós 3 temos formação jurídica, acadêmica. Começamos como advogado, hoje somos empreendedores. Então é um exemplo de dizer que nós, enquanto advogado, também não tínhamos condições de fazer esse trabalho específico de compliance. Não tínhamos competência para isso, que é o que você está mencionando agora. Mas não é porque nós éramos incompetentes, não é nesse ponto. É na questão de falar assim, esse trabalho ele exige uma equipe multidisciplinar para se lograr êxito. Para ser completo, né? Para ser completo. São várias especialidades juntas em prol do empresário. Nosso trabalho aqui é devolver o seu dinheiro fruto do que você pagou indevidamente nos últimos 5 anos. Algum adendo, Adriano? Tenho sim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu me recordo da minha graduação,
Eu tinha um professor que falava assim: se tem 2 nomes para uma coisa, é porque são 2 coisas. Então vamos lá. Se tem o contador, se tem o analista, se tem o auditor, se tem o consultor, é porque cada um tem a sua especialidade, suas especificidades e suas habilidades. Se você que é contador, por acaso você esteja me ouvindo, ou você que é empresário, como é que o teu contador que vai cuidar do fiscal, vai cuidar do RH, e às vezes, agora você vai saber do que eu estou falando, às vezes cuida até da questão societária. Você às vezes cuida até da questão societária. Como é? Agora, rasinho aqui o raciocínio. Como é que você vai se conscientizar ou vai se atualizar com uma mudança legislativa só na questão tributária, que por dia são cerca de 40 novas alterações 47. Diárias. Por dia. Então, assim, é impossível. Eu tô falando de um ponto só que seria impossível. Federal, né, Adriano? Isso, federal. Se falar de estadual e municipal, onde também atuamos... Sem falar, Adriano, também que a necessidade de ter um sistema, né, um software eu vou chegar lá. específico. Eu vou chegar um pouco mais profundo, um pouco mais na frente. Então, assim, eu estou falando do ponto de vista profissional, do ponto de vista humano. É impossível. Então, vamos lá, é impossível. Você tem uma atribuição e você desenvolve ela muito bem na sua empresa. Então, assim, não seria lógico, nem seria esperado que a empresa chegasse para você e falasse: não, agora eu quero também um serviço de consultoria, eu quero um serviço de auditoria, eu quero um serviço especializado. Não faz sentido, não faria o mínimo sentido. Porque aí você teria que deixar de ser contador, teria que deixar de fazer contabilidade para fazer um serviço especializado. Então, é muito normal essa questão de que a contabilidade tenha essa. Enfim, vamos lá. Quando você... Eu tenho amigos contadores, tenho formação... Todos nós, na área, todos nós temos amigos contadores. Amigos e parceiros. Nós temos contadores dentro da empresa, né? Nós temos um time multidisciplinar. Exato. E eu lembro de um caso que ele disse assim: Adriano, eu cheguei na minha contabilidade e falei assim: de hoje para frente eu não pago mais sobre essa verba. Eu vou parametrizar o meu sistema e eu não pago mais. E eu estou falando de um cara especialista, né? Ele é especialista. O Ronan sabe de quem eu estou falando aqui. Aí ele parametrizou o sistema. Só que quando foi no outro mês, a Receita trouxe a atualização do sistema. Só que quando a Receita trouxe a atualização do sistema, aquela verbazinha que ele disse que não pagaria estava lá de novo. E ele não percebeu no momento. Não. Depois que ele foi checar, pagando indevido de novo. Tava pagando indevidamente. Aí ele falou assim: não, é impossível. Então eu tô falando de um cara... contador e advogado. Contador e advogado, cara especialista e consultor, né? Ele conhece bem o trabalho. Então, o que acontece? É muito normal, isso está dentro da normalidade, o contador não ter a habilidade de consultor, não ter a habilidade de auditor, porque não é para isso. A formação dele é contábil, então está muito normal. Isso é muito normal. É por isso que, vamos lá, se você pegar, por exemplo, a Ambev, vamos pegar a Ambev. Se você pegar a Ambev tem empresas grandiosas de contabilidades com seus departamentos fiscal, folha, enfim, tributário, que faz a sua contabilidade, mas mesmo assim ela é acompanhada, ela é auditada por especialista que vai buscar as oportunidades tributárias. Você entendeu? Então é muito tranquilo essa ideia, é muito tranquilo. É um trabalho mesmo de complementação. É um trabalho mesmo de junção de forças. O que a gente leva para sua empresa, é assim: tenha a melhor contabilidade do ponto de vista contábil, mas também não deixa passar as oportunidades. Recupere o dinheiro é seu, cara. O dinheiro é seu. Então, não é de se esperar que a sua contabilidade, ela é contabilidade, ela não é consultoria, ela não é auditoria. Ela não é analista, ela é contabilidade. Então, é muito tranquilo para a gente essa parceria, essas conversas com o contador. A gente faz uma troca, a gente trabalha com uma troca de conhecimento. Se você está nos acompanhando, desde os nossos históricos, dos nossos primeiros podcasts,
você observa que a gente tem muita questão de compartilhar conhecimento. Quantas vezes a contabilidade entra em contato conosco e mantém um diálogo conosco e diz assim, cara, eu não sabia disso, então eu vou implementar isso aqui na minha empresa. Eu sim, mas a ideia é essa. A ideia é você buscar o seu dinheiro, o dinheiro é seu. Então assim, se você já pode implementar uma mudança ali, vai lá e implementa. Já não paga. Você já para de pagar para o futuro. Exato, exato. Aprende onde é que está a goteira, né? Exato. E aí você fecha aquela torneira Exato. e faz com que pare de pagar para o futuro. Tem uma questão mais profunda aí também, para estar contribuindo, que ainda que essas grandes empresas que você mencionou agora há pouco façam essa auditoria, a empresa, infelizmente, dada a complexidade da legislação, ela não está... ela não está imune de estar pagando indevidamente. Então, a gente tem até casos aqui na empresa, né, o Ronan, Adriano, que a gente chegou lá, a empresa falou para nós, olha, já temos toda a assessoria fazendo isso. Aí a gente pediu somente uma oportunidade, olha, ele nos deu, a gente encontrou lá nessa empresa mais de 50 milhões de reais pagos indevidamente, ainda com toda a estrutura. Mas não é incompetência das demais empresas, é a legislação muito complexa e a gente está tentando democratizar isso. Toda a nossa fala aqui vai nesse encontro, democratizar, demonstrando para mais de 95% dos empresários que não têm conhecimento desse serviço, que existe esse trabalho, que existe essa metodologia, que nós fazemos, não somos únicos nesta metodologia de trabalho, nesse trabalho de recuperação tributária, que existe sim essa possibilidade. E a gente até aconselha, o Ronan já mencionou aqui, o Adriano, de tempos em tempos está fazendo esse trabalho de recuperação tributária e de preferência não só com empresa. Faça com mais empresas, porque ninguém sabe de tudo, dado a esse emaranhado. Então, quanto mais empresas você der oportunidade para estar fazendo esse diagnóstico, melhor ainda para você estar acompanhando a sua empresa nesse quesito. Só mais uma coisa, Ronan, que é interessante. Você falando, Thiago, eu lembrei agora. Quantas contabilidades chegam até nós e dizem, cara, eu quero levar isso para o meu cliente. Eu quero levar isso para o meu cliente. Sim. Porque é um plus. Eu vou agregar. Eu vou agregar valor ao meu trabalho e ainda vou fomentar o negócio do cara. Levando dinheiro. Entendeu? Levando dinheiro. Então, assim, porque o cara sabe que ele não é consultoria de recuperação tributária, ele é contabilidade. Ainda que ele saiba fazer, ele saiba dos pontos de crédito, o trabalho de recuperar especificamente, identificar os valores e trazer esse dinheiro de volta, não é algo do dia a dia da contabilidade, que é o que nós estamos falando aqui. Então, ele nos enxerga como um verdadeiro aliado, um verdadeiro parceiro, e é isso que nós somos mesmo. Por isso que eu digo que o nosso trabalho é complementar ao trabalho da contabilidade. Então, se você que está ouvindo a gente aqui é contador, a gente tem o maior prazer em compartilhar esse conhecimento com você, te trazer para esse mundo, e o cliente é seu. O empresário é da sua carteira, do seu relacionamento, e ele continuará sendo seu cliente. Só que se você for mente aberta, se você tiver a se permitir estar conosco nesse mundo da recuperação tributária, você vai ser o porta-voz de uma baita notícia, porque você vai ser a pessoa que vai levar ao seu cliente a possibilidade dele recuperar alguns milhões, quiçá milhões de reais, milhares ou milhões de reais, que estão lá no arquivo dele. E o empresário vai lembrar de você como uma pessoa que levou para ele uma excelente notícia e um excelente resultado. Ou seja, vai agregar no seu network, no seu brand com o seu cliente e vai fortalecer o seu relacionamento com ele. E o seu cliente vai te indicar outros clientes, porque ele vai falar assim, poxa, meu contador vai buscar novidade no mercado. Meu contador é tão bom que vai buscar novidade, trouxe parcerias, trouxe pessoal competente que me ajudou a recuperar alguns milhões de reais. É um círculo virtuoso. A gente não cansa de dizer isso, né, Adriano? Nós aqui da Otimiza, inclusive, temos um programa de parceria nesse sentido, para estar trazendo exatamente o que o Ronan acaba de mencionar, contadores que queiram se dar a oportunidade de levar isso para o cliente, o qual eles estão atuando. E a gente sabe, tem até um dado importante, que hoje tem registro cadastrado lá no CFC, Conselho Federal de Contabilidade, a faixa de 600 mil contador, para cuidar... De quantos CNPJ, Thiago? Para cuidar de mais de 20 milhões de CNPJs.
Nesse emaranhado. Nesse emaranhado que nós estamos aqui muito focados em falar de federal, mas tem o estadual e o municipal que é da competência do contador. Do contador também. Cara, É desumano. É muita coisa. É desumano. Então a gente está aqui para agregar, a gente está aqui para trazer, né, solução e criar um ecossistema de geração de valor. Eu sempre falo isso. Nosso negócio é gerar valor para todas as pessoas envolvidas no ecossistema de recuperação tributária. E o contador é peça fundamental nesse ecossistema. E a gente está aqui para andar de mãos dadas com a contabilidade da empresa, seja trocando experiências, ajudando a fazer, ajudando, dizendo aonde estão as goteiras abertas. E o contador, a gente recupera o passado, o contador aprende com a gente, fechar as torneiras e para o futuro o empresário para de pagar e olha só a corrente de geração de valor que isso acontece, né? E o contador, Thiago, ainda pode aplicar para os outros clientes dele, exato, na carteira dele. Então, assim, é uma geração de valor assim que não dá nem para calcular e a gente fica muito feliz de ter a condição de fazer isso. Isso nos movimenta e nos motiva dia após dia, acordar e dormir pensando nesse ecossistema e nós estamos aqui exatamente gerando valor através desse tipo de conhecimento e educando um mercado, né? Então a gente fica muito feliz com isso. É nosso propósito, né, Ronaldo? Exatamente. É nosso propósito, levar a justiça fiscal para os empreendedores do Brasil. E para isso a gente sabe que a educação, o conhecimento, né, a geração a troca de experiências é parte fundamental desse processo de promover essa justiça fiscal. Já foi falado aqui, pessoal, você, Thiago, já falou um pouquinho, Adriano, em 2 outros mitos que acabam acontecendo, só que às vezes a gente fala no meio de uma outra fala e não chama tanto a atenção do empresário. Eu quero fazer questão de dizer, porque é o que a gente escuta no dia a dia, então, embora seja um pouquinho repetitivo, mas quando a gente dá ênfase, o empresário fala, é mesmo, eu não tinha nem percebido que foi dito isso. Com certeza. Outros 2 pontos é aquela história assim, a gente se depara, vai falar para o empresário, apresentar, não, mas eu já fiz uma recuperação tributária recentemente, né? Eu não devo ter mais nada para recuperar, não. Então, assim, o Thiago já falou sobre isso, eu tenho para dizer, para começar afunilando assim de forma mais enfática sobre esse mito, que é o seguinte, primeiro, o fato de você ter feito uma recuperação tributária recentemente não afasta, em hipótese nenhuma, a possibilidade de você fazer o que a gente brinca, né? Revisão da revisão. A gente tem o maior prazer em fazer uma nova análise para você, porque além da lei mudar, do jeito que a gente já disse aqui, a cada 1 hora a lei está mudando, além de cada consultoria ter a sua especialidade ou ter o seu software mais parametrizado para determinado tipo de tributo, etc. E ter as suas expertises naturais, o que acho que é a cereja do bolo você, empresário, não paga nada. Se você tiver razão, no sentido de que você não tem mais nada a recuperar, porque já passou uma consultoria recentemente, qual é o seu prejuízo em fazer uma nova revisão tributária conosco? Um novo diagnóstico. Porque o nosso diagnóstico é 100% gratuito. Se nós não encontrarmos nada, você não nos paga absolutamente nada. O risco é nosso. Então, a gente deixa muito claro isso, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa sobre uma premissa falsa de acreditar que pelo fato de ter feito uma revisão tributária, uma recuperação tributária, um diagnóstico recente, você não tem mais nada a recuperar. E isso é outro mito. A gente já teve muita experiência nesse tocante e podemos afirmar categoricamente, com resultado e referência, que a gente tem sim a condição de refinar ainda mais uma busca e um diagnóstico. E repetindo, Adriano, só para te passar a palavra, se não tiver nada, meu amigo, você não paga nada. Então a pergunta que não quer calar é qual é o seu prejuízo em fazer uma nova revisão tributária com a gente? Nenhum. Deixa eu te dar uma informação aqui. Presta atenção. Vai lá no... Enquanto esse podcast está aqui sendo gravado, vá lá no Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário e veja uma análise que ele fez dos últimos 30 anos da Constituição Federal. Aí você vai ver o número de leis tributárias que houve no país.
Então você vai ver lá. Mais de 400 mil leis tributárias. Aí o que você vai ver lá? Você vai ver lá que a cada 1 hora existe 2 mudanças legislativas em tributação no país. Então, assim, quer dizer que uma empresa que fez uma recuperação ontem, hoje pode ter uma oportunidade. Então, o Thiago falou, e falou com muita ênfase, não é incapacidade de quem fez. Não é incompetência de quem fez. Não é porque você foi auditado por outra pessoa, que foi feita uma revisão tributária por outra consultoria, e porventura a gente encontra mais crédito que a outra não fez bem feito. Não é isso. Cada consultoria ela tem as suas especialidades, ela tem o seu core, que ela vai ali naquele ponto, cada uma tem a sua dedicação e o seu detalhe e a sua expertise. Então, assim, só pelo único fato, se eu te revisar ano passado, se eu for te revisar, eu mesmo te revisando ano passado e te revisar esse ano, eu vou encontrar. Por que eu vou encontrar? Porque a mudança, ela é constante, é de todo dia, de todo dia, de todo dia. Então, assim, a possibilidade de você já ter realizado uma recuperação tributária e que você não vai encontrar crédito é muito remota. É muito remota, porque todo minuto há uma alteração, uma mudança de alíquota, um diferimento, uma isenção. Eu estou falando de termo técnico aqui, mas para você ter uma noção do que se muda. Uma imunidade que não teria e hoje tem, uma redução de base que não teria e hoje tem, enfim. Então, assim, a cada dia que se passa, você tem uma oportunidade de buscar dinheiro de quem? Seu dinheiro. O dinheiro é seu. Até os benefícios também, né, Adriano? Que você estava mencionando agora, não é só essas questões. Também tem os benefícios que os estados, a União concede para os empreendedores. E eles acabam deixando de aproveitar por não conhecimento, né? Por desconhecimento dessa questão específica. E eu queria trazer um exemplo, porque o exemplo ele facilita da pessoa entender. Sim. Em agosto de 2020, nós já falamos de outros episódios, o Supremo Tribunal Federal resolveu a questão do salário maternidade. Exato. O Supremo decidiu em agosto de 2020 que o empresário não tem que pagar o INSS, a cota patronal, sobre o salário maternidade. Então vamos a um exemplo. Suponhamos que a gente tenha feito uma revisão tributária Na sua empresa. Uhum. Em janeiro de 2020 ou em maio de 2020. A gente buscou os últimos 5 anos, revisou os últimos 5 anos, ou seja, 2020 a 2015, ou 2015 a 2020, somente até janeiro de 2020. A gente fez o trabalho. Neste momento, eu não podia apontar ainda o crédito de salário maternidade. Por quê? Porque essa matéria estava pacificada, estava sob júdice. Esse entendimento não havia sido concluído ainda. Aí o ano correu. Em agosto, o Supremo resolve essa matéria. Resultado, surgiu mais um ponto de crédito. Então, a gente poderia agora, lógico, só de agosto até agosto de 2015. A culpa não é nossa, porque não havia ainda sido regulamentado. Mas esse é só para trazer um exemplo do quão necessário é você estar fazendo revisões e revisões constantemente. Então, não importa se você fez uma revisão tributária, uma recuperação tributária, um diagnóstico nos últimos anos ou recentemente. Não importa, por causa dessa mudança legislativa recorrente que tem. Então, é mais um mito que a gente derruba aqui para que você, empresário, vá buscar o que é seu. Vá buscar o que é seu. E eu acho que a cada dia mais, meus amigos, a gente está trazendo clareza, está trazendo educação e conhecimento. E conhecimento, é o propósito da Esse é o propósito nosso. E conhecimento empodera, liberta e gera lucro. Se você quer saber se você pagou mais impostos do que deveria nos últimos 5 anos, coloca aqui, ó, nesse QR Code a sua câmera, aponta aqui que você vai receber um diagnóstico gratuito para saber se você pagou algo a mais e a gente pode recuperar esse valor para você, gerando fluxo de caixa para sua empresa, beleza? Mais um ponto que eu acho que é de extrema importância e que também é um mito e que os empresários nos perguntam quem tem débitos na Receita Federal, Thiago, essa vai para você. Quem tem débitos na Receita Federal pode fazer uma recuperação tributária? Deve fazer. Explica por que deve. Deve fazer.
Bem, primeiro ele está devendo a Receita Federal e ele quer colocar a empresa dele regular, em conformidade com a legislação. Certamente esse empresário, por estar inclusive devendo, muitas vezes é porque pagou indevidamente, tem créditos lá, e a gente está aqui exatamente para estar oferecendo isso, para estar oferecendo essa vantagem para o empreendedor, de que ele pode buscar fazer essa revisão. Tiago, deixa eu te interromper. Primeiro que ele está devendo a Receita, e a Receita devendo ele. Primeira coisa é essa, é isso aí. Então, a gente se propõe a estar fazendo esse diagnóstico gratuito, como já foi dito aqui, e ao constatar que tem algum crédito, a gente vai lá e apresenta para o empresário analisa, avalia, e ao ter esse crédito, ele compensa com o débito que ele tem. Enfim, Deve fazer. deve A fazer. recuperação vai ajudar ele a resolver a situação de pendência que ele tem, algum débito que ele Exatamente. E muitas vezes, Ronan, ele acaba tendo uma grata surpresa. Que o valor que a gente encontra é maior do que o débito. Então, Temos várias experiências assim. A exatamente. conta fecha bonitinho, né? Então ele quita o débito dele e ele ainda põe dinheiro no bolso. Para ele utilizar das inúmeras formas que a gente mencionou aqui. Ou ele colocando no bolso dele, fazendo uma viagem, ou ele colocando na própria empresa, fazendo reinvestimento, reestruturação, ou contratando, gerando emprego e renda. Adriano, uma outra dúvida, né, que a gente sempre recebe, um outro mito assim que fica sem o empresário saber. A gente está falando aqui que o empresário pode recuperar os últimos 5 anos. E aí a gente encontra aquela pergunta, mas a minha empresa só tem 1 ano de existência, né? E aí, pode fazer também a recuperação? O seu dinheiro está lá. Você tem 1 ano de dinheiro lá na Receita Federal. Então, assim, todo mês você paga imposto. Você não, dentro das condições normais, todo mês você recolhe imposto. Então, se todo mês você recolhe imposto, 95% das empresas brasileiras pagam mais do que deve, então todo mês, nos últimos 12 meses, você pagou mais imposto do que deve. Então, busque. O dinheiro é seu. Você quer buscar ele desse último ano? Você quer deixar lá ele na mesa do governo? Pode estar na sua mesa ou pode estar na mesa do governo. Para que esperar 5 anos se eu Faz sentido, né? ficar todo ano e injetar dinheiro no meu caixa todo ano e aprender a corrigir eventuais erros que eu estou cometendo? Então não há necessidade de esperar completar 5 anos. O dinheiro é seu, está parado. O dinheiro que você pode recuperar e injetar no seu negócio para fazer uma série de benefícios que esse dinheiro é capaz de gerar. Exato. Eu não conheço um empresário que tem o dinheiro para receber e ele pode pegar esse dinheiro de imediato e ele vai esperar para receber esse dinheiro. Exato. Eu não conheço. Só se ele não puder receber de imediato. Mas nesse caso, você pode receber o seu dinheiro de imediato. O dinheiro está disponível lá para você. Você só tem que ir lá buscar. O dinheiro está lá. Então, assim, resumindo, a gente pode retroceder até 5 anos, mas se você não tem ainda 5 anos de empresa, não importa. O que importa é que o máximo é 5, mas se você tiver 2, 3, 4, a gente também faz o trabalho, porque é direito seu, é dinheiro seu que está na mesa. E para finalizar, para a gente caminhar para o final desse podcast, eu quero trazer para vocês uma imagem. Quem vai nos assistir aqui pelo YouTube vai ver essa imagem. É aquela velha pergunta do empresário. Fala assim, rapaz, para com isso. Vocês estão de brincadeira comigo. A Receita não devolve dinheiro. Isso é um mito, isso aí é balela, isso é conversa fiada, né, Tiagão? Exato. E os empresários, não todos, porque muitos já começam a entender desse negócio. E a ideia de mostrar essa imagem para vocês que nos acompanham pelo YouTube é exatamente quebrar, destruir esse mito. Então, essa imagem que vocês estão vendo na tela é a prova. Qualquer contador vai saber que esse documento é oficial, é desse jeito que a Receita Federal se comunica com o contribuinte. E aí, tá na tela de vocês. Isso daí é um aviso de pagamento de ressarcimento. Isso significa que a Receita está comunicando ao contribuinte que ele vai receber na conta corrente dele R$275 mil. Isso aconteceu com um cliente nosso e ele teve, dia 20/1 de 2022, esse valor creditado na conta dele. É uma TED que a Receita faz na sua conta, empresário. Então, você que não acredita, olha aí. E a gente coloca algumas tarjas aí, porque a gente tem no nosso contrato uma cláusula de confidencialidade. A gente não pode divulgar o nome do nosso empresário, muitos não querem e está tudo bem. A gente só divulga o nome quando ele nos autoriza.
Então, mais um dado de segurança para você, que conosco você tem seus dados preservados em sigilo conosco, é uma cláusula de confidencialidade. Então, aí, a prova de que a Receita devolve sim. Mais um mito destruído, mais um mito derrubado. Então, eu queria já partir para o encerramento aqui desse nosso episódio. É o terceiro episódio do Pode Recuperar, o podcast que devolve dinheiro para a sua empresa. Então, se você ainda não teve a coragem ou ainda tinha mitos, coloca aqui para mim. Derrubamos esses mitos? Você ainda tem alguma dúvida sobre a recuperação tributária? Você ainda tem algum medo que a gente não abordou? Você quer que a gente aborde? Faça a sua pergunta que a gente vai abordar isso nas nossas redes sociais. Aqui na tela está aqui o nosso arroba da Otimiza Tributária. Você pode nos acessar lá no Instagram, siga o nosso perfil e o meu perfil pessoal, @Ronan Nunes Garcia. E o seu, Thiago? Thiago Salvano com TH. E o seu, Adriano? Adriano Consultor, _ E só para encerrar, deixa eu falar uma coisa que eu sempre falo para você. O seu dinheiro está lá. Você quer buscar ele? Conta conosco. A gente sabe a forma de buscar esse dinheiro seu, tá bom? Vem para o Mundo Otimiza. Se você ainda não veio, a gente está à sua disposição para atender. Vem para o Mundo Otimista. Coloca aqui, ó, nesse QR Code, Aqui, a câmera do seu telefone, que você vai ter um diagnóstico gratuito para saber se você está pagando impostos além daquilo que deveria, e a gente traz o seu dinheiro de volta. Vem para o Mundo Otimiza. Vem para o Mundo Otimista.